Olá, estamos começando a nossa live. Professor Erasmo está chegando. Chegou! Boa tarde, professor Erasmo. Boa tarde, minha cara. Espero que tudo esteja Bom, bem com você. aqui tá tudo certo por aí? Tranquilo. Então, tá bom. Deixa eu só afastar um pouquinho a câmera, porque... muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa noite já, basicamente, né? É, meu nome é Priscila Gaúna, eu sou a psicóloga responsável pelo projeto Vale Lutar, né? A gente conta com um grupo online de apoio ao enlutado e também o podcast que leva o mesmo nome. Inclusive, já queria dizer aqui que hoje essa nossa conversa vai ficar salva, tanto aqui em vídeo, quanto também como um episódio extra do nosso podcast. Sua primeira participação no podcast, Erasmo. Bem-vindo. A conversa hoje vai ser com o professor Erasmo, que também faz parte, né, do Memorial Vale da Saudade, tem alguns projetos. Inclusive, agora em outubro começa um grupo, né, de acolhimento ao enlutado por suicídio. Então, muito bem-vindo, Erasmo. Bom, para mim é sempre um grande prazer estar aqui, principalmente para conversar com você, Priscila. É sempre uma conversa É, muito legal, construtiva, né? sim, E, bom, me apresentando formalmente para quem ainda não me conhece, eu sou o Erasmo Ruiz, sou psicólogo de formação. Trabalho com questões relacionadas à tanatologia, à morte ao morrer, e, por decorrência, isso me leva à temática do suicídio e da pós-venção, né, que é um pouco o que a gente vai conversar hoje. exatamente. Erasmo, eu queria começar entendendo um pouquinho. Quando a gente fala de luto, a gente já está falando de algo que é uma vivência que pode ser muito difícil, né? Uhum. E E é sabido que, assim, as especificidades da morte pode facilitar ou até dificultar a vivência desse luto, né? Como, por exemplo, a idade da pessoa que faleceu, ou a causa da morte, se foi muito abrupta, ou se foi uma doença que é, foi muito longa, enfim. Tudo isso pode favorecer ou prejudicar um pouco essa vivência, dificultar um pouco, vamos usar essa palavra, né? Uhum. E quando a gente fala no enlutamento por suicídio, isso tem especificidades também? Isso tem algumas ah, diferenças na vivência desse luto? Olha só, né? Bom, o luto é um processo que, por definição, ele é sempre algo singular, né? Sempre algo individual. Inclusive, uma das dificuldades que a gente tem enquanto alguém que está cuidando, alguém que está atendendo uma pessoa enlutada, é dar conta da pergunta clássica, né? Quanto tempo eu vou ficar assim? Né? Quanto tempo isso vai demorar? Né? E a gente não tem uma resposta certa, uma resposta objetiva, né, para dar a respeito disso. Existem muitas pesquisas na área de psicologia do luto que tentam sinalizar para algumas direções, e você já sinalizou algumas delas, né? Então, por exemplo, perder alguém por morte súbita, uma pessoa que até esse momento parecia estar muito saudável, né? Ativa, com um monte de projetos de vida, e de repente, infelizmente, essa pessoa tem um mal súbito. Isso tem um impacto tendencialmente muito maior do que teria uma morte que, de alguma forma, já está sendo esperada. Não significa que a gente possa efetivamente medir intensidades. Ah, eu vou ficar mais ou menos triste se a morte que aconteceu já fazia parte de uma certa previsibilidade. Entretanto, o que a gente está chamando de reação, né, o que a gente está chamando de impacto, tendencialmente acontece nessas situações. Morte inesperada, morte de uma pessoa muito jovem, morte violenta, né? Alguém que morre Uhum, tragicamente num acidente de trânsito ou é assassinado. Bom, agora imagine a seguinte situação. De tudo isso que eu falei, eu não disse uma coisa só, né? Eu não falei sobre o suicídio. E o suicídio, né, que é um tema difícil de ser tratado, difícil de ser conversado, eu acredito que muito provavelmente essa conversa que a gente está tendo aqui
se ela fosse feita há uns 10 anos, haveria muita resistência para que ela fosse pautada, inclusive, né? Uhum. Aí atividades como o Setembro Amarelo, né? E outras ações que tentam desconstruir esse caráter de tabu, né? Eu sempre digo que o suicídio é um tabu dentro do tabu. Se é tabu conversar sobre a morte, se é tabu falar sobre os seus aspectos existenciais, imagine então falar sobre o suicídio, né? Por várias razões de ordem histórica, cultural, é um assunto que as pessoas têm dificuldade de lidar, não falam e não querem falar, ok? Bom, Uhum. imagine, né? Quando acontece uma perda pelo suicídio, tudo isso que a gente está listando, né? As dificuldades inerentes em relação ao processo de perda, os sentimentos intensos, muitas vezes as dificuldades de vivências, dificuldades de elaborar sentimentos. A gente pode dizer que a morte por suicídio acaba por tendencialmente amplificar, ou seja, aumentar essas dificuldades, aumentar a vivência de intensidades com outros elementos também que podem estar num certo olhar fora daquela relação entre o enlutado e a pessoa que partiu. É, quando você traz esse assunto, me parece, pelo que você falou, que a gente já sabe que é muito difícil, né? Que é um tabu dentro do tabu. Isso pode fazer com que fique ainda mais solitária a vivência desse luto, né? Isso. Isso é algo previsível, né? Que essa vivência ela possa ser mais solitária e para piorar a situação, né? Em sendo mais solitária, ela tem a maior dificuldade de ser reconhecida, tá? Então, hipoteticamente, vamos imaginar a seguinte situação: eu infelizmente perco a minha mãe, não é? E depois de algum tempo, as pessoas vão tentar, de alguma forma, me acessar, expressar reações de conforto, né? Algumas vezes essas reações são absolutamente inadequadas, né? Uma hora a gente pode até falar mais sobre isso, né? Mas sempre existe, na maioria esmagadora das vezes, uma boa intenção, né? Quando uma pessoa chega para a gente e diz assim, você vai superar isso, né? As coisas vão mudar para melhor e tal. Na questão prática do suicídio, isso é meio complicado, porque, por exemplo, se alguém vem conversar sobre a minha mãe, eu posso contar para a pessoa detalhes do que aconteceu, né? Ela vinha de um processo relativamente longo, lutando contra essa enfermidade, mas infelizmente ela perdeu essa batalha essa semana. Foi um processo doloroso, a gente sentiu. A conversa ela tenderia a fluir de uma forma natural. Essa naturalidade ela desaparece, né? Ela é muito difícil de existir quando a gente está falando da morte por suicídio. Eu não vou chegar e de fato aconteceu isso, dessa e dessa maneira, nós ficamos surpreendidos. O papo ele não vai rolar, a conversa não vai ser estabelecida na maioria das vezes. Por quê? Porque por vários fatores, né? Não é só a questão da dor, né? Voltando ao exemplo, perdi minha mãe e conto detalhes da enfermidade e do processo, né? Mas em nenhum momento vai surgir nessa conversa um certo sentimento de constrangimento, né? Como se eu fosse expressar para o meu interlocutor que eu estou envergonhado, entende? Sim. Que eu estou, em algumas circunstâncias, até chocado, no pior sentido, né? Porque, entre outras coisas, existe sempre o risco na perda por suicídio da questão do julgamento moral, tá? Que é uma coisa que a gente pode estar conversando também. Só fazer um comentário que o Elcio falou a questão da culpa, né, que o sentimento de culpa é muito grande. E aí eu penso que talvez essa solidão junto com essa culpa, né, talvez até a culpa faça com que a pessoa se sinta mais solitária porque ela não quer muito compartilhar aquilo, porque ela pensa que de alguma forma ela tem algum, alguma culpa, né, no que aconteceu.
E isso é muito delicado, né, quando a gente traz esse ponto. E muitas vezes, Priscila, essa culpa é norteada por pensamentos de ordem obsessiva, né? Aquelas coisas que vão e voltam o tempo todo, né? É muito comum, quando nós lidamos com sobreviventes, né? Sobreviventes são as pessoas que perderam alguém, né? É uma expressão que é utilizada, né? Sobreviventes são aqueles que perderam alguém por suicídio, né? E é muito comum que as pessoas tenham sentimentos de culpas que se expressam, por exemplo, por expressões: e se eu tivesse conversado mais? E se eu tivesse levado ao médico na hora certa ou ao psicoterapeuta na hora certa? E se eu tivesse dado uma educação diferente? E se eu tivesse sido menos autoritário? Ou se eu tivesse sido mais autoritário? É como se, de repente, a pessoa estabelecesse uma autocobrança, uma lista de coisas que ela poderia ter feito para que pretensamente isso tivesse impedido o ato de acontecer, né? Qual é o grande problema? É que o ato já aconteceu. E parte significativa das vezes, essas racionalizações, essas expressões de culpabilização, elas são absolutamente inúteis para a superação do processo. Elas podem ser úteis, inclusive, para o próprio terapeuta, para discutir o processo que está acontecendo, mas para a própria vivência do indivíduo, é como se o indivíduo entrasse num processo, num looping, né? Onde fica em torno da ideia da culpa junto ao sofrimento. E para piorar a situação, muitas vezes, essa ideia de culpa é retroalimentada por outras pessoas. Então, é relativamente esperado que numa família onde alguém cometa suicídio, haja um certo interjogo de atribuição mútua de responsabilidades, né? O que é sempre também uma coisa muito dolorosa. Numa situação onde não houve suicídio, dificilmente isso acontece. Pode até acontecer, né? Mas dificilmente isso acontecerá, né? De atribuir ao outro a culpa de alguém que tenha morrido de uma doença crônico-degenerativa, por exemplo. Mas no caso do suicídio, não, porque se busca uma responsabilidade. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo agora conhece aquela famosa música do Renato Russo, né? Pais e Filhos, né? Onde a música, quem ouve a letra inadvertidamente, não percebe que, na verdade, o início da música fala de uma jovem que cometeu suicídio. E lá no andar da letra, ele fala uma coisa que eu concordo plenamente com ele, né? Nada é fácil de entender. Então, nós, enquanto psicólogos, psicoterapeutas, quando a gente se debruça para estudar o fenômeno do suicídio, a primeira dificuldade, a gente não está estudando algo que seja estranho à nossa condição de ser humano. É muito difícil você ligar um botãozinho e dizer: eu não faço parte disso que eu estou lendo agora, eu não faço parte disso. Por quê? Porque, na maioria das vezes, para a maioria de nós, em algum momento, passou pela cabeça pensamentos autodestrutivos, né? Só que a maioria de nós não levou à frente e transformou esses pensamentos autodestrutivos, que podem ser muitas vezes absolutamente banais, né? Um dia difícil de trabalho, um dia onde nada deu certo na nossa vida, e de repente você verbaliza se olhando no espelho, né? Pô, queria morrer agora. Tá certo? Isso mostra, né, que de vez em quando existem certas sombras, né, que passam no nosso psiquismo e que nos levam a pensar o término da nossa própria vida. Só que não fazemos isso. Para algumas pessoas isso irá acontecer. E quando isso acontece, vivencia-se muito esse interjogo do estabelecimento de responsabilizações, porque nada é fácil de entender. E se o suicídio é difícil para ser entendido no caso singular, quando a gente está falando em dados epidemiológicos, a gente pode fazer o estudo da quantidade, a gente pode fazer o estudo numérico e separar por gênero, né, e chegar à conclusão de que homens tem maior êxito na perspectiva de realizar o suicídio por conta dos métodos que são utilizados, né? Mas é muito difícil quando a gente pega a lupa, né, e se aproxima
do indivíduo concreto para o entendimento do drama, agora não mais da própria pessoa que partiu, mas dos seus familiares, essa obsessão por saber o motivo que aconteceu é alguma coisa que atormenta as pessoas, tá? Eu, né, vou fazer 60 anos agora em setembro, né? Outro dia um amigo meu brincando, a gente já entrou naquela fase que as pessoas dizem que a gente já passou de meio século, né? Então já faz um certo tempo. E aí o Travou que aqui pra acontece? mim, gente. Travou? Agora você voltou, tá me ouvindo? Tá bom. Tô ouvindo, voltou. Pronto, pronto. Eu estava brincando, né, que eu vou fazer 60 anos agora, em setembro, e que a gente entrou naquela fase da vida que a gente pode dizer que já passou meio século, né? E já tenho mais de meio século de vida. E, infelizmente, nesse mais de meio século de vida, eu participei de algumas perdas, inclusive perdas de pessoas muito queridas, pessoas muito próximas. E já estive ao lado de pessoas sobreviventes, né, em velórios, né, de pessoas que partiram pela forma do suicídio, pelo meio do suicídio. E uma coisa que é recorrente nas conversas informais, né, é o por que ela fez isso? Por que ele fez isso? E aí começam, né, as hipóteses. Ah, fez isso porque o relacionamento afetivo estava em crise, fez isso porque tinha muitas dívidas, fez isso, fez isso, fez isso. E, na verdade, a busca de um motivo é como se fosse uma espécie de ansiolítico cognitivo, porque está todo mundo ansioso, está tenso. Por quê? Vê naquela situação algo que expressa a própria condição humana e não quer vivenciar aquilo. É como se ao encontrar uma razão, opa, a pessoa achava que estava sendo traída. Como eu tenho confiança no meu relacionamento, isso não me atinge. Né? Daí a obsessão por buscar o motivo. Por quê? Por quê? Por quê? E, na verdade, a gente sabe que um porquê não existe. Né? Às vezes o porquê começou lá nas determinações de ordem genética, às vezes um porquê já começa lá na mais tenra infância, nas dificuldades de estabelecimento de vínculo emocional com a mãe ou com o pai, começa na cultura, onde o indivíduo tem questionado a sua identidade sexual recorrentemente. Quando a gente percebe, isso gerou uma bola de neve de motivos, e é muito difícil, né, separar uma situação da outra, tá certo? E eu acho, Erasmo, isso muito importante da gente sempre falar, não é um motivo, né? Não foi o término do relacionamento, porque às vezes é como se fosse aquele catalisador, né? Então é isso, é o que você falou. Ok, eu já entendi o que aconteceu, mas são muitos motivos, né? Geralmente são muitos motivos. Nada é fácil de entender, como dizia o Renato Russo, né? Nada é fácil. Pensando, né, naquela questão, o que o leva a discutir a tensão que existia naquele período nas vivências de classe média alta em Brasília, né? A tensão que existia entre pais e filhos e de uma espécie de adolescência que se sentia meio largada, meio abandonada, né? Hoje eu durmo na casa de um, hoje eu estou na casa de outro, hoje eu não tenho lugar para ir. Então a música tensiona isso e, de fato, uma realidade que estava posta lá nos anos 80, ela está presentificada hoje, talvez de uma forma mais radicalizada, para outros estratos sociais que não mais a classe média alta de Brasília, né, mas espalhada pelo mundo. Né? Mas aqui é só uma viagenzinha, né, pensando aí no fermento poético do Renato Russo. Né? Mas a grande questão, né, já ensinava o Albert Camus, né, ele dizia que filosoficamente a grande questão da vida é o problema do suicídio. Né? Quando se parte da ideia de que a vida não teria sentido nenhum. E quando a gente descobre que, na verdade, a vida pode ter um sentido, né, e esse sentido não é a priori, né, alguma coisa que a gente vai construindo, a gente tem tudo para ser otimista, né? Porque se a gente olhasse à nossa volta, tem tanta coisa ruim que acontece, tem tantas dificuldades, que a vida poderia se tornar uma coisa absolutamente sem graça, tá certo? Mas a grande dureza, a grande dificuldade está posta para os sobreviventes, né?
E um caminho que já seria muito difícil de ser percorrido, que é a contingência da perda que a gente acaba tendo no dia a dia, né? Ela se torna muito mais complicada, muito mais tortuosa por várias questões que se aglutinam no entorno da perda do suicídio. E, Erasmo, te perguntando, a gente falou um pouquinho, né, da solidão, a gente falou um pouquinho da culpa, da vergonha, do quanto é tabu. Que outras especificidades, assim, do enlutamento por suicídio você pode trazer pra gente? Olha, por exemplo, existem fatores de ordem cultural, né? Existem fatores de determinação espiritual. Então, o que eu vou falar agora, né, não implica em nenhuma expressão de desrespeito a crenças, tá certo? Mas eu acho que é algo que a gente precisa tá discutindo. Então, nessa busca de encontrar justificativas, né, uma que é recorrentemente utilizada, infelizmente, inclusive pelos próprios familiares, né, porque o desespero é grande na busca de um porquê e, de repente, alguém teoriza, né, tal pessoa não tinha Deus no seu coração, né? Existem trabalhos que falam sobre conteúdos, né, de bilhetes que parte das vezes os suicidas deixam, né, numa tentativa de, talvez, pedidos de desculpa, numa tentativa de explicação. São vários os fatores que podem levar alguém a escrever um bilhete. E uma das coisas recorrentes nos bilhetes é a ideia de Deus, né? A ideia de Deus expressa como um pedido antecipado de perdão, né? A ideia de que Deus entenderá aquilo que vai acontecer. Então, essa ideia de que quem comete suicídio não tem Deus no coração pode cumprir um sentido explicativo momentâneo para alguém. Mas lá na frente, ela pode amplificar ainda mais o sofrimento. Por quê? Porque quando a gente pensa que alguém não tem Deus no coração, como é que vai ser, então, a pós-existência? Como é que a gente vai imaginar a pós-vida dessa pessoa? É como se esse sofrimento não fosse acabar nunca. Eu não estou entrando nem em nenhuma discussão, em nenhuma teorização, né, do que aconteceria na pós-vida, né, de alguém que teria cometido suicídio. Não é esse o meu objetivo, tá? Mas eu acho que essas ideias, né, antes de produzir uma espécie de situação que impeça as pessoas de realizarem os atos, né, na verdade, isso agudiza o sofrimento de quem fica. Né? Até porque grande parte das vezes, de novo, é muito difícil a gente expressar um percentual em relação a isso. O processo que vai levar alguém ao suicídio é uma relação perversa entre, parte significativa das vezes, crises de ordem depressiva com a dificuldade de encontrar espaços de escuta. Por isso que as atividades do Setembro Amarelo, elas tendem a estimular exatamente isso, a busca de espaços de escuta para o meu sofrimento. Daí que existe, né, toda essa legião de projetos que tentam estabelecer esses canais de escuta para pessoas que estão tendo muita dificuldade, né? Então, vamos imaginar determinadas situações que a gente pode encontrar muitas vezes no consultório, né? Não falando em suicídio, mas falando em sexualidade. O tema da sexualidade como um elemento que causa sofrimento psicológico levado até um consultório, para que isso aconteça, teve um caminho muito tortuoso antes, cheio de dificuldades, de vergonha, né? De sentimentos que foram amplificados, de um lado por julgamentos morais, do outro pela própria cultura onde o indivíduo vive. E para chegar até ali, foi uma dificuldade danada. Tá? Imagine a questão do suicídio, onde o tabu no entorno dele talvez seja muito mais resistente, muito mais solidificado do que falar sobre sexualidade, do que falar sobre questões de ordem de gênero. Né? E, de repente, a gente está vivendo uma situação onde
As pessoas não se sentem tendo espaços para chegar para alguém mais próximo e dizer, olha, eu estou sentindo isso, olha, eu estou pensando em fazer aquilo, né? Outro dia eu quase realizei isso, né? Porque são essas instâncias que precisam, né, no jargão popular, serem jogadas fora para que esse processo comece a seguir a trilha da tentativa de superação, da tentativa de elaboração. Então, é fundamental que esses espaços de escuta existam. Né? O problema básico é que a maioria esmagadora das pessoas não está preparada, né, de forma adequada para ouvir, né, para dar conta de determinadas expressões que alguém vivenciando esse intenso sofrimento pode ter a necessidade de fazer naquele momento. E daí, portanto, né, esse negócio que a gente vai guardando, né, indefinidamente para mim, né, para você, para qualquer outra pessoa, isso em algum momento vai explodir. Né? Se essa forma de pensamento vale para grande parte dos processos psicológicos que nos causam problema, para a perspectiva do suicídio, ela é vital, ela é fundamental. Né? Você encontrar espaços de escuta. Sim. E eu penso, você trouxe um pouquinho essa questão do Setembro Amarelo, o quanto é importante que isso não aconteça só em setembro. Sim. Porque em setembro a gente vê uma mobilização muito grande, muita gente se dispondo, inclusive algumas pessoas se disponibilizando para ouvir, né, e ainda que não tenha um mínimo de conhecimento, né, sobre o assunto, eu acho que é muito importante que as pessoas se instrumentalizem para poder fazer esse tipo né, de escuta, porque não é fácil realmente, né, Erasmo? Você Não. saber o que falar, porque às vezes uma coisa pequena que você fala, você acaba não ajudando, né, acaba prejudicando mais. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham acesso ao conhecimento de qualidade, né, e que isso seja muito além do setembro. Olha só, você colocou agora uma questão que eu acho que é fundamental, né? Que a gente poderia passar aqui o resto da vida discutindo para tentar, né, encontrar saídas para isso, né? Então, primeiramente, Setembro Amarelo. Uma coisa que eu acho, sob um primeiro olhar, muito importante, né? Eu diria assim que é um pontapé na porta que está difícil de ser arrombada, tá certo? Sim. Não vamos colocar explosivo, que é uma coisa muito radical, mas vamos começar a meter o pé aqui para ver se a gente consegue pelo menos abrir uma fresta dessa porta, né? E aí esse interjogo que muitas vezes as atividades fazem, né? Olha, mito e realidade, né? Então, uma coisa que é muito comum, né? As pessoas soltam aquela célebre frase, cachorro que late não morde, né? Então, quando a pessoa está lá recorrentemente falando das suas fantasias, das suas ideações, né? Exteriorizando metodologias para praticar tudo aquilo, isso é um pedido de alento, né? Isso é um pedido de socorro, isso é uma mensagem que está sendo dada do tipo, para falar comigo, isso aqui está me agoniando, né? E não é meramente uma coisa para chamar a atenção. Eu acho que isso liga, né, o radar das pessoas, e mesmo que elas não estejam capacitadas para lidar com eficiência, pelo menos elas possam buscar meios para fazer isso, né? Então, bacana. Você bem ressaltou. O suicídio não acontece só em setembro, né? Não tem data, não tem horário, né? Embora as pesquisas digam que os domingos sejam dias mais difíceis, né? Pelo sentimento de solidão que os domingos provocam, né? E tal, mas não tem hora, não tem data marcada, não tem período, né? Meu medo em relação ao Setembro Amarelo, com todo respeito a todo mundo, inclusive eu já estou sendo chamado agora para atividades esse mês, né? Pessoas que submergem, pessoas que perdem horas de sono, né? Criando toda a infraestrutura para que essas reuniões, eventos aconteçam. Eu vou dar um exemplo agora que é anedótico, embora o assunto seja sério, né? Quando a gente vê aquelas campanhas de prevenção de DST/AIDS na televisão, use camisinha, papapá. As campanhas aparecem em fevereiro, na época do carnaval, né? Aí a conclusão que a gente chega é que as pessoas só fazem sexo em fevereiro, durante uma semana do ano, né?
Então, esse tipo de Pois é. campanha, ela teria que estar, né, bombando, né, o ano todo, de alguma forma. Né? Se a gente parte da premissa, inclusive, que os meios de comunicação nesse país são expressões, elas são permissionárias públicas, né? Na verdade, as emissoras só funcionam como uma espécie de chancela do Estado, né? Poderia existir perfeitamente uma lei que impusesse um espaço de publicidade cotidiano, né, sobre saúde, por exemplo, e toda vez que essas publicidades aparecem, elas são pagas, tá certo? Então, há maneiras de tornar práticas de educação em saúde muito mais evidenciadas e tal. Eu acho que o que acaba acontecendo é que muita gente mobilizada pelas melhores boas intenções do mundo gasta catarticamente as suas energias em setembro, né? Do tipo, opa, fiz a minha parte, dei o meu recado, né? E agora vou seguir a minha vida em frente. Em tese, né? O poder de mobilização que o Setembro Amarelo tem, ele já faz isso, mas deveria amplificar mais a capilarização da discussão do suicídio, de tal forma que ele tivesse presente nas intervenções dos projetos pedagógicos nas escolas, principalmente na adolescência e hoje, infelizmente, na pré-adolescência. A gente tem casos, notícias de pré-adolescentes que, infelizmente, tentam cometer suicídio. Isso é algo preocupante e também é muito necessário de falar. Porque às vezes se pensa, criança, pré-adolescente, não, imagina, não vai nem pensar nisso. E penso que hoje com o acesso de informação que a gente tem, né, todo mundo na internet o tempo todo, bullying de todo lado, enfim, situações às vezes difíceis dentro de casa, violência, enfim, são vários fatores, né? Além daquelas brincadeiras que a gente sabe que acontece, né, daqueles desafios que colocam essas crianças em perigo, acho que é importante a gente falar assim, né, para que se preste atenção também nas crianças e Muita adolescentes, atenção. né? Muita atenção, né? E infelizmente a gente tem hoje uma situação e que tem, na verdade, antigamente a gente dizia que a pobreza e a miséria não conseguia lidar com seus filhos, né? Quando a gente se aproximava muitas vezes dos bairros populares, a gente dizia que a gente percebia que na verdade era o contrário, né? Hoje em dia, dada a situação de crescimento, inflamação, inchamento das cidades, sem políticas públicas de suporte, né? E uma certa autonomização que decreta o fim precoce da infância, né? Você tem pais, mães inseridas no mercado de trabalho, né? Pensando na classe média, a gente pode pensar hipoteticamente em dois profissionais liberais que não têm tempo de parar em casa e que delega muitas vezes o cuidado para uma profissional, uma babá ou uma empregada doméstica, quando isso acontece. Então hoje a gente tem garotos de 9, meninas de 9, 10, 11 anos meio que soltas, né? E todo o processo de educação, formação meio que no automático, tá certo? Do outro lado, você tem famílias empobrecidas que não têm onde deixar os seus filhos quando tem que sair de casa, né? E muitas vezes quem vai cuidar das crianças é um irmão ou uma irmã mais velha que não passou ainda dos 9 anos de idade, tá certo? Então são situações hoje de abandono, né? Não é abandono no sentido moral, né? Como algo que acontece por vontade própria, mas situações de abandono, né? Onde os pais são impedidos por razões estruturais, de lidarem, estarem mais próximos dos seus filhos, que determina um pouco essa situação do fenômeno da precocidade do suicídio. E que tem uma marca muito forte nas classes médias, né? Hoje em dia, por exemplo, os pais, movidos pela melhor boa intenção do mundo, arrumam currículo, atividade extracurricular para seus filhos de 9, 10, 11 anos. Né? Então não basta a escola, tem que ter o karatê, tem que ter o curso de informática, tem que ter o curso de inglês. Né? E quando a gente menos percebe, uma criança de 9, 10 anos está exposta a um conjunto de pressões que seriam típicas da vida do adulto jovem que eu fui, tá certo?
Então, quando eu era criança, 9, 10 anos, eu estava doido para a escola acabar, eu ia correndo para casa assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois É, é. e, E hoje e, muitas pois é, crianças não têm, né, essa. né? E eu já fui uma criança socializada pelo impacto da televisão, só que não tinha TV por assinatura. Você assistia um ou dois canais quando a mãe ou o pai deixavam, né? Então, era alguma coisa muito mais Sim. controlada que é nos dias de hoje, né? Ah, eu antigamente usava o exemplo da TV por assinatura. Ele já caducou, ele já envelheceu, porque hoje as crianças acessam os conteúdos a partir dos celulares, né? Então, sim. Então, é muito E tem, difícil. Fala, fala, desculpa. Pode tem falar. se tornado, imagina, tem se tornado muito recorrente crianças às vezes muito pequenas com o celular, né? Porque a mãe está fazendo alguma coisa, o pai está fazendo alguma coisa, chegam cansados do trabalho, ou enfim, seja qual for o motivo. E aí meio que para entreter a criança é o celular, né? E Não, você não fica de olho 24 horas ali que a criança está vendo. Priscila, a gente vê cenas hoje impressionantes, né? Outro dia eu estava no restaurante com a família e tal, e do lado da gente sentou uma outra família com uma bebezinha que deveria ter 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, né? Uma criança nessa fase, ela, se deixar, ela anda em cima da mesa, né? Brinca, começa a fazer um maior barulho e tal. E quando a criança esboçou essa reação de entrar em atividade, a mãe pegou o celular e entregou para ela, né? Botou lá um app que eu não fazia ideia do que era, algum bichinho conversando com a menina e tal, e ela ficava lá com o dedinho correndo a tela, né? Então, aquela história, para o bem e para o mal, isso existe hoje em dia e não vai ter como baixar um decreto para dizer é proibido o uso de celular, embora às vezes em sala de aula eu faça isso, não deixo o pessoal usar celular de jeito nenhum, senão ninguém vai prestar atenção em mim, né? Mas não tem como baixar um Uhum. decreto para impedir o uso do celular. A saída para isso talvez seja começar a olhar para o celular e dizer para ele quem controla quem. Né? Ó, eu sou teu dono, portanto você vai fazer aquilo que eu quero, não aquilo que o Instagram está mandando eu fazer, não aquilo que o Facebook quer que eu compre. Né? E a gente entrou num ritmo que é muito isso, né? Inclusive para quem tem processos aí, vivências de ansiedade persecutória, é um mundo terrível, né? Porque você fala, estou pensando em comprar uma máquina fotográfica, o celular te ouve e já começa a passar lá nas redes sociais a propaganda de máquinas fotográficas. Né? É muito Ah, doido, ah, não é? Agora, voltando ao tema sim. mais especificamente ao tema do suicídio, né? É, a gente se propõe agora em outubro, né? Vai ser realizado a construção de um grupo de apoio a pessoas enlutadas pelo suicídio, tá certo? O que a gente notou é que a procura, a gente anunciou isso faz pouco tempo e a procura está muito grande, né? A gente já está aqui pensando em maneiras de como lidar com essa demanda e é alguma coisa que ao mesmo tempo nos deixa feliz, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica muito preocupado porque isso sinaliza a dificuldade que as pessoas têm de encontrar, né, espaços para falar sobre os seus medos, os seus sentimentos, as suas angústias, as suas dores e sofrimentos no entorno da problemática do suicídio. Aí, quando a gente faz isso, quando a gente tenta lidar com essas questões, né, a maior parte das pessoas não conhece essa expressão e acha ela meio estranha. Pós-venção. Né? Normalmente, a palavra ligada à questão do suicídio é prevenção. O Prevenção. Setembro Amarelo, por exemplo, é uma das atividades que faz isso. Né? Com discussões extremamente interessantes. Olha, quando se está falando do suicídio, nunca pode se falar dos métodos que são utilizados. Né? A imprensa tem que ter filtros adequados para redigir notas, né, falando sobre a questão do suicídio. Né? E por aí vai. Os shopping centers colocando anteparos, né, para impedir prática de suicídio, a reformulação da arquitetura nos viadutos. Né? Então, tem várias ações que a sociedade vai fazendo. Uma maravilhosa que aconteceu na Coreia, né, onde a Samsung colocou luminosos numa ponte enorme, onde a pessoa atravessava a pé a ponte e ia dizendo lá, alguém está te esperando em casa, alguém ama você. Né? E isso funcionava como uma espécie de amortecedor de gatilhos, né? E que reduziu significativamente a prática de suicídios naquele espaço. Tá certo? Então a sociedade vai se movimentando para prevenir. A sociedade também se movimenta, uma coisa que eu ia falar agora há pouco na história, quando você
estava referindo-se a uma outra problemática dos pré-adolescentes, a sociedade se mobiliza, por exemplo, para tentar municiar médicos e enfermeiras para o melhor manejo do paciente que tentou cometer suicídio, que muitas vezes nos hospitais sofrem o impacto do preconceito e do julgamento moral. E houve coisas naquele momento que não vão ajudar de forma nenhuma, pelo contrário, só vai amplificar, né, a dor e o sofrimento que sente, tá certo? E eu diria, inclusive, viu, Priscila, que muitos dos nossos colegas psicólogos também não têm o preparo adequado, infelizmente, para lidar com a problemática do suicídio. Bom, Sim. Isso é prevenção, tá certo? E a pós-venção, o que, que é? É quando a gente lida com as consequências de alguma coisa que já aconteceu, tá certo? E aí, muita gente, a primeira vez que ouve isso, acha uma coisa estranha. Mas para que fazer isso, né? O pior já ocorreu, tá? Bom, quando a gente faz pós-venção, na verdade, a gente está fazendo prevenção em saúde mental, tá? Em muitos países, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, existem projetos públicos e privados que se preocupam especificamente com isso, de lidar com sobreviventes. E a razão é singela. Por exemplo, tem pesquisas mostrando que se você separar dois grandes grupos, pessoas que perderam entes queridos por qualquer consequência, que não seja o suicídio, pessoas que perderam seus entes queridos por suicídio. O risco de cometer suicídio entre sobreviventes ao suicídio é significativo. Daí que, né, você precisa abrir espaços de escuta como uma forma de prevenção. E não só do risco do suicídio, mas também atuando na tentativa de reestruturar harmonias familiares, né? Na tentativa de fazer com que a escuta possa ajudar efetivamente na construção das tarefas do luto, que, como a gente falou no início, nesse momento são mais complicadas, são mais difíceis, são mais intensas de serem vivenciadas. Então, a pós-venção, ela é, no meu ponto de vista, algo que vale ouro, né? E que, infelizmente, é alguma coisa que existem projetos no Brasil, mas eles ainda são muito insuficientes frente às necessidades e aos impactos psicossociais que o suicídio provoca. E a gente está falando, olha só, de familiares, né? A depender de quem comete suicídio, esse impacto ele se espraia, né? Ele é muito mais alargado, né? Onde em situações assim muito inesperadas ou específicas podem existir práticas de pós-venção, por exemplo, entre jovens, quando um ídolo, né, uma celebridade da música, do cinema, infelizmente possa cometer suicídio e aqueles jovens tenham relações de identificação muito fortes com aquele ídolo, tá certo? Então, A gente pode eu acho pensar, que... desculpa, Pode falar, pode falar. a gente pode pensar também, por exemplo, nessa situação para um colega de classe, né? Às vezes, uma classe de adolescentes ali que perdem um colega, o quanto é importante também trabalhar com essas crianças. Né? Perfeito, Priscila, perfeito. Né? Pelo impacto que o suicídio provoca, pelo aprendizado de vivências emocionais que é algo inerente ao desenvolvimento da adolescência, tá certo? Então, é perfeitamente admissível a gente pensar em projetos de pós-venção nas escolas quando, né, um suicídio de um colega possa acontecer. E a gente ouve, né, por aí situações trágicas, né, de alguém que foi reprovado numa matéria e infelizmente comete suicídio, alguém que teve uma nota baixa, tem vergonha de falar isso, né, em casa, pelo julgamento que vai sofrer, e infelizmente comete suicídio. Obviamente que não foi a nota baixa, né? Que a nota baixa foi o gatilho, mas existe toda uma conjuntura de coisas que podem levar um jovem, e eu não estou dando exemplos imaginados, né? São coisas que eu vi acontecer, ouvi falar que aconteceu. Então, isso necessitaria com urgência da implantação de projetos psicossociais, psicopedagógicos, né? Que pudessem lidar com os impactos emocionais e afetivos entre os jovens, não só, né, eu imagino que isso não deveria acontecer não só na ocorrência de suicídios, mas no suicídio é vital, mas quando ocorrem outras mortes também.
né? sim. Morte por acidentes de trânsito, mortes por neoplasias, né? Que também, infelizmente, é comum na adolescência, pode acontecer. Mas é aquela história, são os dois tabus que andam de mão dada. É muito difícil falar sobre morte e, mais ainda, falar sobre suicídio. Você falou agora, eu me lembrei que lá na minha infância, acho que eu devia estar na sétima série, alguma coisa assim, é, um menino na escola faleceu, se não me engano foi acidente de carro. Eu não o conhecia, mas fui ao velório porque foi a escola inteira, né? Então, assim, aquilo mobilizou extremamente todos os alunos. E não teve nada para ninguém, sabe? É. Nenhum tipo de apoio para aquelas crianças, principalmente os mais próximos, né? Não acontece, é muito difícil isso. Infelizmente, os professores, né, eles não estão antenados para muitas coisas. E, de novo, aqui também não vai nenhuma crítica moral, né? Ah, deveria se ligar. Não, a vida é um conjunto de urgências, né? E, de repente, Sim. infelizmente, o consumo de drogas, a dependência química está aumentando assustadoramente num bairro, numa região da cidade e tal, e as pessoas acordam para projetos para lidar com isso. Maravilhoso, Uhum. né? E aí vão atrás de facilitadores, né? Já tem todo um conjunto de livros, cartilhas, apostilas, gente que vive, inclusive, de dar cursos para capacitar as pessoas para lidar com esses problemas. Quando morre alguém, e quando alguém comete suicídio, e quando a gente está lidando com crianças no maternal, lá no com 3, 4 anos de idade, e o garotinho com olhos lacrimejando chega dizendo que o cachorrinho morreu no final de semana, né? Não existem respostas pedagógicas, né, que poderiam ser construídas e se transformar em projetos de intervenção, como a gente pode fazer com educação ambiental, por exemplo. Ah, eu vi meu pai outro dia jogando fora o lixo de um jeito errado, eu falei que tem que deixar para coleta seletiva e tal, tal. Isso gera toda uma discussão. A gente sabe como é que isso rola, né? E a escola não é uma coisa meramente formal para ensinar determinados conteúdos práticos, né? É para ensinar a vivência e a prática da cidadania. É para ensinar a lidar com a vida, né? E entre as coisas para lidar com a vida, a gente deveria ser instrumentalizado de uma maneira mais qualitativa, né? Para lidar melhor com a experiência da morte e, infelizmente, né? Com a experiência limite do suicídio, né? E aí, quando acontece isso, essa situação que você relatou da sua vida, ela é comum. Aconteceu na minha também. Eu perdi um amigo na adolescência, eu estava na sexta série. Era um rapaz que estava se preparando para fazer exame na academia da Polícia Militar. A gente chamava ele de. Existia lá. É o novo, né? Quem tiver a minha idade vai lembrar, que era um boneco da Estrela, que tinha roupas de militar, que era um personagem e tal. E a gente chamava ele de Falcon, né? E um dia ele foi com os amigos num churrasco, foi nadar, teve câimbras e morreu afogado, né? Foi uma consternação geral, garotos lá de 13, 14 anos indo no velório, se despedir dele. E a gente voltou no dia seguinte para ter aula, e aquilo, para quem dava aula para a gente, passou lotado, né? No máximo manifestações de dor e tal, de condolência, de uma forma burocrática, formal, e a vida vai seguindo em Uhum. frente, né? Ou seja, se perde uma oportunidade que a vida oferece, né, para discutir. As escolas agora, por exemplo, estão pegando seus alunos para fazer eleições simuladas, né? Tem escolas que brincam de produzir os candidatos, né, para ver como é que as crianças votam em indivíduo A ou B para a presidência do colégio, né? É um momento para É, isso, né? A gente está vivendo esse caldo intenso cultural e político, né? E as escolas se aproveitam disso para ensinar preceitos de cidadania. Por que não fazer a mesma coisa com a problemática da morte? Por que não fazer a mesma coisa quando o suicídio acontece? Esse é o meu sonho. Isso possa eu acontecer um dia. entendo. Eu espero, Erasmo, que um dia a gente possa falar sobre essas coisas de uma forma mais ampla, né? E não esse tabu. Porque hoje a gente fala sobre a própria questão de compreender um pouco sobre a morte. Falta a pessoa bater na madeira e, né,
não quero falar sobre isso porque atrai. A gente ainda escuta isso, né? Uhum. Então, espero chegar um dia que a gente consiga falar mais abertamente sobre esses assuntos. E, Tomara. Erasmo, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já está faltando 10 Uhum. minutinhos só. É, como que é, assim, você falou que tá fazendo esse projeto do grupo de acolhimento. O que você pensa que pode ajudar uma pessoa que está nessa situação, né, de sim lutar Olha, pelo suicídio de alguém? primeiro, tentar construir um espaço de escuta, onde as pessoas possam se sentir mais à vontade, mais livres, para falar do quanto a situação dessa perda é mobilizadora, né? Do quanto essa situação de perda pode ser a geradora da culpa enorme que está sentindo, do quanto essa situação de perda possa ter colocado em crise o relacionamento de casamento que tem, né? Do quanto a pessoa não aguenta mais, né? Está sofrendo julgamento moral dos outros, né? No limite, né? Isso acontece, né? As pessoas muitas vezes elas expressam ressentimento em relação à pessoa que partiu, né? Por que você fez isso? Né? Você não podia ter feito isso comigo, né? Ter me deixado aqui desse jeito, né? Falar isso numa conversa aberta é muito difícil, né? E o mais importante, né? Não subestimando a prática de consultório, ela é extremamente relevante, né? Nos atendimentos clínicos. Mas fazer isso em grupo pode ter um diferencial significativo para quem está inserido nesse grupo. E a razão é simples, né? Porque você estrutura, apesar das diferenças, uma comunidade de iguais, né? Alguém que está passando por uma perda motivada, infelizmente, pela questão do suicídio e que percebe, não que a minha situação é igual à do outro, mas que percebe que determinadas reações, determinadas expressões têm muito daquilo que eu trago. E isso imediatamente estabelece vínculos. O que eu acho muito bacana nos trabalhos de grupo é que eu já vi tudo acontecer neles, né? Eu já vi relações de amizade sólidas serem construídas, eu já vi casamento acontecer, né? Olha, isso eu Então, ainda não vi nos meus. eu já vi. Casamento aconteceu, eu já vi, né? E só aconteceu uma vez, né? Tomara, né? Vamos fazer grupos de encontro matrimonial. Quem sabe a gente começa a casar mais as pessoas, né? Mas Não. brincadeiras à parte, o grupo é um espaço muito potente para boas interações. Algumas interações ruins podem acontecer, né? Não é o paraíso, não. Mas é um espaço legal para boas interações. E muitas vezes, quando os grupos deixam de acontecer, alguns vínculos que foram estruturados nele permanecem. Né? Então, você criou uma relação de amizade com alguém, e nesse momento que a gente vive ainda o impacto das tecnologias à distância, né? Esses vínculos são criados a partir disso que a gente está fazendo aqui agora, conversando. Né? E alguém que está em Belém pode estabelecer um vínculo com alguém de Porto Alegre, e esse vínculo atravessar o tempo. Né? E naquele dia que eu estou super mal, que o meu coração está pesado, né? E muitas lembranças, as datas de aniversário, né? Elas trazem muitas lembranças, e às vezes o dia fica difícil, o dia das mães, dia dos pais, Natal, né? Fica Natal. muito difícil de ser levado. Eu sei que aquela pessoa passa por um problema parecido com o meu, e se eu ligar para ela agora, muito provavelmente, se ela puder falar comigo, ela vai falar. Se ela não puder, ela vai dizer: liga para mim daqui a meia hora que a gente conversa mais tranquilo. Né? E isso é a grande dificuldade que as pessoas sentem quando perdem a pessoas amadas por suicídio. Ter essa conversa mais aberta, ter essa conversa mais ampla e não encontrar muitas vezes o espaço de escuta adequado ao lado de alguém que faz parte da tua vida há muito tempo. Por exemplo, né? Eu não vou poder conversar essa questão com a minha esposa, não vou poder conversar essa questão com meu marido, porque as pessoas simplesmente não querem me ouvir. Ou elas não estão preparadas para me ouvir. Ou se fecharam num casulo de sofrimento restrito a si próprio. Né? Isso é muito comum também. Não vamos mais conversar sobre isso. Ou não vamos mais conversar sobre isso não é uma sinalização de que eu não gosto
da pessoa que partiu. É simplesmente uma sinalização, na maioria das vezes, de que eu não estou dando conta. Eu estou sofrendo demais. Isso aqui é ficar mexendo numa ferida que me causa mais dor ainda. Né? Então é isso. As pessoas, eu acho que projetos de pós-venção, a essencialidade deles é oferecer espaços de escuta. E a gente, no papel de facilitador, condutor desses grupos, vai mediando essa proximidade, não oferecendo receitas. Ah, professor Herado, como é que eu lido com isso? Ah, às 8 horas da manhã você vai fazer isso, às 10 você vai fazer aquilo outro. Né? Não funciona assim. Tá? Mas talvez ajudando a clarear alguns caminhos, a sinalizar que muitas vezes ter conseguido se levantar no café, se levantar de manhã, conseguir fazer o café e naquele dia ter ido ao trabalho, já foi um passo gigantesco, que às vezes as pessoas não notam isso. Né? E eu E acho quando muito a pessoa importante a gente incomoda, falar isso, né? não é? É muito legal. Então é isso. E um pouco, muitas vezes, a nossa função, mesmo que né, revestido de técnicas, de teorias, é poder dizer uma coisa singela como essa, né? Ó, cara, você está aí falando que está difícil, eu quero te lembrar o seguinte, isso que você fez hoje, ó, legal. Porque há um mês atrás, você não conseguia sair da cama antes do meio-dia. Né? Eu gosto muito do atendimento no consultório, mas eu sou, assim, uma defensora dos grupos, do atendimento em grupo. Eu acho que é tão rico e a gente realmente vê que as pessoas podem falar e as pessoas que estão ali ouvindo não vão julgar, porque elas Sim. entendem o que aquela outra pessoa está vivendo. E eu acho isso maravilhoso, porque você consegue realmente colocar para fora algumas coisas que você não conseguiria falar com outra pessoa. Uhum. É verdade. Eu acho muito, muito bom. Erasmo, quero te agradecer. Eu vi que a Simone perguntou se vai deixar a live salva. Vai ficar salvo o vídeo e também vai virar um podcast, um episódio extra do nosso podcast. Muito obrigada, sempre muito bom falar com você, Erasmo. Obrigada. Muito obrigada a todo mundo que esteve presente. Pode falar. A recíproca é super verdadeira, é sempre bom conversar contigo, Priscila. Espero que possa chegar o dia que a gente possa fazer essa conversa ao vivo e a cores. Já te convidei para vir Ah, comer aqui um pouquinho com a minha família no Ceará. sim, Tá quando certo? eu estiver aí no Brasil, eu vou. Beleza. E para todo Tá mundo que está nos certo. ouvindo, um grande abraço. E se alguém se identificou muito com a nossa conversa, né? O sentimento de solidão é muito grande. Você não vai estar sozinho, você não está sozinho. Né? Se você procurar algum caminho, você vai encontrar, em alguma situação, em algum contexto, alguém que te ouça. Quem sabe seja o nosso projeto. Até mais. Exatamente. Obrigada, Erasmo. Um beijo, um abraço, pessoal. Até a próxima.